Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Geraldo Simeão, do Souza Cordeiro. Eu sou assistente espiritual da Verdadeira Vida em Deus. E embora já tenha algum tempo que eu não tenha acompanhado diretamente os trabalhos e os projetos da obra Verdadeira Vida em Deus, mas eu mantenho-me unido no espírito e na comunhão fraterna. Muitos de vocês eu conheço e outros eu conheço das postagens que faz aqui neste nosso grupo. Eu decidi gravar-vos uma mensagem, uma reflexão que eu considero pertinente para poder vos ajudar no processo de reflexão e de caminhada interior que nós estamos vivenciando nesses tempos. Talvez o nosso áudio ele fique um pouquinho grande. Eu vou tentar fazê-lo em 10 a 12 minutos, porque os pontos que eu tenho para poder refletir são muito importantes, são muito pertinentes. O primeiro deles nós devemos estar atentos à caminhada que a Igreja nos propõe todos os anos, que é a caminhada quaresmal. Esse tempo é caracterizado para a Igreja como um tempo de purificação e de iluminação. Ele corresponde à última etapa dos catecúmenos, aqueles que estão se preparando para receberem o santo batismo, os sacramentos da iniciação cristã, e desse modo serem inseridos no mistério de Jesus Cristo, renascendo como criatura nova. Também esse tempo corresponde a um outro itinerário dos primeiros séculos da Igreja, que era a caminhada dos penitentes que tinham abandonado a comunidade, quebrado a aliança pelo pecado. Então, pedagogicamente, eles faziam um processo de reinserção na comunidade. Era um processo acompanhado de muitas penitências. Independentemente de qual dos dois caminhos nós utilizamos para poder aprofundar a mística deste tempo, nós somos convidados nesse tempo a fazer um itinerário rumo ao nosso coração, para que nós possamos encontrar no nosso interior a vida nova que nós recebemos quando nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Ao fazer esse percurso interior, nós encontramos naturalmente um problema sério, que é o problema do pecado. Que não reine o pecado mais sobre nós, é o que o São Paulo diz. O apóstolo Paulo diz também: se ressuscitastes com Cristo, procurai a vossa vida as coisas do alto, aonde a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e não procurai as coisas da terra. Todavia, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa natureza machucada e ferida pelo pecado precisa de purificação e precisa de iluminação. O tempo da Quaresma é um tempo propício para isso. É um tempo em que nós recorremos às nossas igrejas, aos nossos templos, para poder escutar a palavra de Deus e juntos, como comunidade, também receber o corpo e o sangue do Senhor como alimentos para a nossa jornada. Para a nossa jornada muito maior, que é a jornada rumo ao reino definitivo. Nesse ano, surpreendentemente, muitos de nós estamos impedidos de ir ao templo para poder exercer a nossa fé e alimentar essa mística. Muitas das nossas igrejas estão impedidas de exercer nelas a celebração com o povo, embora que nós não cessamos de celebrar a Eucaristia. Elas estão celebrando nas capelas, nas casas,
onde nós trazemos a intenção do povo de Deus e por ele rezamos nesse momento de crise, esse momento tão difícil, esse momento dessa peste que assola o nosso mundo e traz pânicos e medos. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, para que nós pudéssemos olhar para o tempo que nós vivemos e aproveitar a oportunidade, muito embora ela possa parecer estranho para nós, esse tempo que nós somos convidados a nos recolher em casa através de uma quarentena, a fim de conter o contágio desse vírus, por esse vírus. É muito importante que nós assumamos o compromisso social e coloquemos também uma mística nesse tempo, alimentemos o nosso coração dessa mística. A nossa casa também é templo, a nossa casa é igreja doméstica. E nessa igreja doméstica, nós somos convidados a exercer o nosso sacerdócio comum. Por essa razão, nessa manhã, eu acolhi a mensagem, não é? E a iniciativa que o Contato Nacional da Verdadeira Vida em Deus, o César, nos propôs de erguermos na entrada das nossas casas a cruz, ou crucifixo. Seria interessante o crucifixo. Isso me fez lembrar da passagem da carta de São Paulo, quando ele diz que a nossa força está no crucificado. Ele diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós é poder de Deus. Quando nós entramos em qualquer templo da nossa Igreja Católica, uma das primeiras imagens que compõe na nossa arquitetura o centro, o foco principal, é a imagem do crucificado. É olhando para essa imagem do crucificado que nós celebramos o santo sacrifício. O sacerdote também normalmente traz uma cruz no altar, onde, olhando para o crucificado, ele preside a celebração desse mistério que alimenta a nossa fé. Diante dessa impossibilidade de estarmos no templo celebrando o santo sacrifício, eu noto na mensagem, nessa iniciativa que o César nos apresentou, eu noto um gesto muito sutil, mas muito forte, para reproduzir nas nossas casas aquilo que nós buscamos nos nossos templos, estar unidos ao maior mistério da nossa fé, a celebração do santo sacrifício. Nesse tempo de peste, em que nós nos voltamos para a nossa casa, talvez, e certamente Deus, ele usa isso como uma oportunidade para que, voltando para as nossas casas, nós possamos reencontrar aquele lugar em que nós vivemos e que precisa ser também santificado. Este lugar que são as nossas casas, que precisa também de ser santificado. Às vezes nós encontramos nele tantas coisas que não deveria estar aí. Então, um percurso para o nosso coração, onde nós encontramos um mal que precisa ser sanado, que precisa ser curado, que é o pecado. Esse caminho de volta para o nosso coração passa necessariamente pela nossa casa, onde nós encontramos os nossos, onde nós encontramos aqueles que nós amamos. E ao encontrá-los, encontrar a nossa casa, nós encontramos também aí, muitas vezes, a marca do pecado, a divisão, a falta de unidade. E desse modo, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a erguer na nossa casa aquilo que representa a força e o poder do cristão, que é a imagem do Cristo crucificado. Quando
o povo de Deus foi atingido pela praga exterminadora no Egito, Deus pediu a Moisés que o seu povo marcasse as suas casas com o sangue do Cordeiro. Hoje nós temos muito mais do que esse sangue do Cordeiro, nós temos a imagem do sacrifício único e definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós somos salvos e resgatados da morte e do pecado. Então, deste modo, eu gostaria de complementar tudo isso que eu estou falando, ou melhor, fundamentar o que eu estou dizendo, com a mensagem de Jesus de 5 de maio de 1992. O Senhor disse e se apresenta como Rei e nos promete dizendo: eu estou aqui para marcar uma cruz na fronte de todos aqueles que sincera e verdadeiramente me amam. E deveis repetir comigo a consagração ao meu sagrado coração. Veja que interessante. Enquanto, na verdade, você coloca a cruz como marca, como sinal, o seu interior deve acompanhar esse gesto com a consagração ditada pelo Sagrado Coração de Jesus em 26 de janeiro de 1992. Então é uma consagração, além de marcar com esse sinal, a oração de consagração, ela pode representar para você nesse momento um sinal de comunhão espiritual com o sacrifício de Cristo que está sendo celebrado de uma maneira silenciosa pelos sacerdotes em suas casas. O nosso Senhor Jesus Cristo também, ele faz uma promessa muito bonita nessa mensagem, a mensagem alavança, onde o Senhor diz: consagrai-vos ao meu sagrado coração e ao imaculado coração da vossa mãe bendita, para que eu possa fazer de vossos corações meu jardim, meu lugar de repouso e meu palácio. O Senhor fala dos nossos corações. Então eu acredito que esse gesto e essa consagração, o Senhor fará do nosso coração, onde nós buscamos purificação e iluminação, para que a vida nova reine em nós, mas também simbolicamente nas nossas casas. Por que não interpretarmos a palavra do Senhor aqui nessa mensagem? Se Ele faz dos nossos corações o seu jardim, o seu lugar de repouso, o seu palácio, sendo assim os nossos corações, nossas casas também serão como jardim, como lugar de repouso, como palácio para Deus. O Senhor te convida: voltai para mim de todo o coração. Deixarei uma bênção sobre vós quando passardes por mim. Eu sou a vossa esperança. Eu sou a vossa esperança. Quando passardes por mim e quando contemplardes esse sinal do mistério maior da nossa fé, que é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, você e o seu coração se encherá de esperança. Assim como o povo hebreu, que diante da peste, diante do perigo, do veneno da serpente venenosa que os ameaçava de morte, ao levantar os olhos para aquela haste feita em forma de cruz, o povo de Deus superava o mal. Então, olhando para a cruz do Senhor, também nós somos convidados a superar o mal. O Senhor ainda lembra nessa mensagem, depois você pode ler a mensagem completa, o Senhor nos lembra: sede gentis uns com os outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, para que no dia do juízo possais encontrar favor diante de mim. Então, meus prezados irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, que a volta para casa seja também uma volta para o seu coração e um reencontro com os seus. E que o reencontro com os seus possa ser marcado pelo sinal da graça de Deus e possa ser marcado também pelos nossos símbolos de fé, para que isso possa representar para você e para a sua família um resgate, uma restauração da família para o Senhor nosso Deus.
Um grande abraço, Deus os abençoe, e eu invoco sobre você que me escuta nesse momento as bênçãos do céu. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.